Meus irmãos, bom dia. Nós vamos dar continuidade à nossa terceira aula, tomando como base o livro de Gardemar, Quem Controla a Escola Governa o Mundo. E depois da introdução que a gente fez, a gente entrou para falar um pouco sobre como alguns movimentos sociais, alguns regimes políticos, eles se utilizam da educação para conseguir impor a sua ideologia, né, a sua forma de pensar, para estabelecer, com o objetivo de estabelecer, assim, um Estado totalitário, onde aquelas pessoas que foram formadas por meio dessa educação, elas possam ser, na verdade, agentes também desse regime totalitário. E a gente buscou tratar um pouco, ainda que de forma superficial, do governo, de como foi estabelecido, né, o regime nazista, e como as ideias de Adolf Hitler eram muito claras em relação a utilizar a educação para estabelecer, então, uma hegemonia na cosmovisão com as crianças, com os jovens, e, a partir disso, eles terem, então, uma massa para trabalhar em função desse Estado. E ficou para essa aula a gente iniciar falando sobre como o movimento também marxista se utilizou dessas mesmas ferramentas e acrescentou outras também com esse objetivo de formar militância. Uma coisa que eu mencionei na aula passada é que a ideia aqui não é estudar o marxismo em si, mas pegar algumas fotos especialmente de dois momentos aí que a gente quer trazer para vocês, para mostrar como ele agiu nesses dois momentos, porque, como eu disse anteriormente, o marxismo ele não é um movimento parado, né? O comunismo, o socialismo, ele não ficou ali parado no tempo com relação à sua forma de aplicar na sociedade. Eles foram se modificando, mutando e agindo de formas diferentes. Então, em primeiro lugar, a gente vai falar sobre a cosmovisão marxista do ponto de vista da aplicação que Lenin trouxe, né, na famigerada União Soviética. E se você prestar atenção, a linha utilizada pelo comunismo leninista é muito parecida com o que a gente estudou no nazismo, né, com as ideias nazistas. Então, assim como no nazismo, a ideia é que a educação ela precisaria estar centralizada com o poder estatal. O Estado seria, então, a partir dessa visão leninista, o novo pai das famílias. É aquele que seria responsável por tomar os filhos daquelas famílias, então, ser o pai para aqueles filhos e transformar, assim, então, a figura dos pais na figura do Estado. E isso você vê claramente como se diferencia da visão cristã da educação, porque quando os cristãos pensam em escola, né, eles pensam na escola como aqueles que vão auxiliar os pais, ou seja, ajudar os pais naquilo que os pais, por algum motivo, não conseguem dar para os filhos, especificamente na educação formal. Então, os cristãos, quando olham para uma escola, ela olha para a escola como aquele que vai auxiliar os pais nesse sentido. Já na visão marxista, em vez de a escola ser um auxílio para os pais, existe uma transformação onde o Estado é que, na verdade, se utiliza da escola para ser um auxílio dele. E os pais são, então, retirados da educação. Um termo, né, que é utilizado em loco parentis, né, que é no lugar dos pais. Então, sob o comunismo, esse papel ele é invertido. Enquanto a escola deveria ser um auxílio para os pais, no comunismo a escola é um auxílio para o Estado. A escatologia, diz o autor, a escatologia secular otimista do marxismo dava condições
a limpeza ideológica do que restava da antiga visão do mundo cristã pela nova religião materialista oficial do Estado, baseada nos princípios darwinistas. Para acelerar o processo, extermínios sistemáticos estavam na ordem do dia. Ou seja, quem conhece um pouco do regime comunista sabe que para que eles pudessem aplicar esse tipo de ideologia, eles não faziam conta de quantas pessoas eles precisariam matar para que aquilo ali pudesse ser colocado em prática. Então, todo tipo de pensamento contrário ao pensamento do regime comunista, do marxismo aqui leninista, mas você viu isso claramente também quando o Stalin assumiu o poder, era o seguinte: não pense igual a gente, extermina. Vamos, na verdade, fazer uma limpeza ideológica para o bem do Estado comunista. E qual é o que precisa ser feito para o bem do Estado comunista? Matar todos aqueles que impedem ou que pensam contrário a esse Estado. Alguns estudiosos e historiadores vão falar que nessa época aí de Stalin, Lenin, por exemplo, foram assassinados, na verdade, mais de 60 milhões de pessoas. Né? Isso, assim, por baixo, né? O que eles estimam isso. O número verdadeiro ninguém vai conseguir mencionar. Mas, assim, por definição de como esse regime marxista-leninista ele deve agir, por definição, eles têm que exterminar aqueles que são contrários. Então, da mesma forma que Hitler, Lenin percebeu o valor de monopolizar a educação e de trazê-la com exclusivo controle do Estado. Acho interessante que, quando você vai ler um pouco desses escritos, eles tinham certeza absoluta que, fazendo isso, eles conseguiriam retirar a velha, entre aspas, religião, que era o cristianismo, retirar a família do papel principal no estabelecimento ali da sociedade, e eles iam conseguir, com o passar do tempo, colocar isso tudo para que o Estado ficasse responsável. E é interessante que, deixa eu passar aqui para ler um dos escritos, eles falavam que quanto mais cedo o Estado conseguisse arrancar as crianças das mães, e eles falavam assim, quando a criança ela não precisar mais dos cuidados maternos, ali ele está dizendo, né, de mamar, né, a criança não precisar mais disso, a gente tem que fazer de tudo para que eles já estejam conosco. E com isso eu quebre essa relação parental, e o que ele vai estabelecer também, eles estabeleceram também essa relação com o passado, que muitas vezes quem traz essa carga, né, religiosa, essa carga cristã, é a própria família. E aí, você fazendo isso, arrancando as crianças do seio das mães, o quanto antes, mais cedo você conseguiria trabalhar a cabeça dessas crianças. Em um das publicações de 1847, no livro Princípios do Comunismo, Engels ele defendeu o seguinte: a educação de todas as crianças, tão logo atingissem a idade suficiente para dispensar o cuidado materno, em instituições nacionais à custa da nação. Ou seja, para que a gente consiga fazer com que essas crianças sejam tiradas dos pais, a gente tem que dar uma alternativa para essas famílias. E qual é a alternativa? O Estado, né, o governo federal, no caso aqui, vai dar educação para os seus filhos através das instituições estabelecidas por ele. E nessa nova ideologia, eles ainda dizem, né, como estratégia, olha o que eles estavam bolando para que isso acontecesse. Estamos trazendo as mulheres para a economia social, para a legislação e para o governo. Estamos estabelecendo cozinhas comunitárias, creches nacionais, instituições educacionais de todos os tipos. Em resumo, estamos cumprindo seriamente a demanda do nosso programa para a transferência da função econômica e educacional da família em si
para a sociedade. As crianças são criadas sob condições mais favoráveis no Estado do que em casa. A educação era centralizada. A família em si foi transferida para a sociedade. As mães seriam encorajadas a entrar no mercado do trabalho em número cada vez maior. E isso daria ao Estado oportunidade de cuidar das crianças em instituições educacionais de todos os tipos. Então, meus irmãos, veja só, como é que eu faço? Além de dar às instituições para que as famílias possam colocar os seus filhos o quanto antes nessas instituições nacionais, bancadas, entre aspas, pelo Estado, né? Ou seja, bancadas por todo mundo, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essas mulheres e vou trazer elas, colocar sobre elas cada vez mais cargas de trabalho, trazer mais elas para dentro do mercado, fazer com que elas tomem cargos políticos, cargos governamentais, cargos na legislação, para que quanto mais essas mulheres elas estejam sobrecarregadas com essas coisas, mais elas se sentam motivadas para colocar essas crianças nessas instituições. Então, veja que isso, muitas vezes, nos nossos dias, é mascarado, né? Eles falam o seguinte: na verdade, o que a gente está buscando aqui é a liberdade feminina do regime patriarcal. Na verdade, o que a gente quer ver aqui é que as mulheres sejam retiradas do regime opressor da sociedade patriarcal. Mas veja que isso é muito alinhado com o que eles querem. Quanto mais carga eu coloco sobre as mulheres, quanto mais eu incentivo elas a saírem de casa, mais elas vão ser tentadas a colocar os seus filhos durante todo o tempo nas mãos do Estado. Então, isso foi um resumo aqui de como a ideologia marxista-leninista pensava. Tem que colocar isso em prática através da força, através da revolução proletariada, através de matar os inimigos, através de que, se for necessário, arrancar as crianças à força da família para colocar no Estado. Mas é interessante que eu falei aqui para vocês durante esse tempo, muitas vezes sobre as instituições da nação, né? As instituições do Estado. Então, tudo para eles era conseguir utilizar dessas instituições para o seu plano. E aí entra a figura número 2 do marxismo, que eu disse que eu ia dar um pulo, né, pegar uma foto e depois pegar outra, porque essa figura nós conseguimos ver mais facilmente isso no Brasil e inclusive também nos Estados Unidos e, na verdade, em todos os países, né, na maioria dos países, né, que é a figura do marxismo como foi pensado por Antônio Gramsci. Né, Antônio Gramsci, ali por volta de 1891 até 1937, ele era um marxista, mas ele começou a perceber não só como o regime marxista comunista era opressor em tudo que já tinha se passado na história, e ele começou a pensar numa nova abordagem. Ou seja, ele continuava com a ideia de que o marxismo, a religião materialista, né, secularista do marxismo e a forma de enxergar a sociedade como luta de classes, né, como opressor e oprimido, onde eles estabelecem muito bem que é isso, deveria permanecer. Mas a forma com que isso deveria ser estabelecido deveria ser diferente. É interessante que a gente viu que o nazismo ele fez de tudo para combater o cristianismo. Né? A gente viu isso na aula passada. Do mesmo jeito, o regime marxista-leninista também fez de tudo para perseguir o cristianismo e acabar com a cosmovisão cristã. E Gramsci, ele também, não diferente desses outros, achava que o grande empecilho para que essa visão marxista ela dominasse especialmente o Ocidente era justamente o marxismo. Ele diz o seguinte:
A força que amarrava todas as classes, camponeses, trabalhadores, príncipes, padres, papas, pastores, todos os outros, patrões, trabalhadores, todos os outros, a força que une essas classes é a cosmovisão cristã. Então ele está colocando aqui, apesar da gente saber da diferença, né, da verdadeira religião para a falsa religião cristã, né, mas ele está colocando tudo num bolo só, porque ele está tratando como cultura cristã e está dizendo, é por conta do cristianismo que essas classes são tudo amarradas. Então, eu estou falando que o trabalhador deve ser contra o patrão, vem a pregação no dia aqui do Senhor, do quinto mandamento, e diz, funcionários, honrem o seu patrão. Patrão, trate os seus funcionários como se fossem seus filhos. E isso é incompatível com o regime comunista. Aí vem o regime comunista e diz, o Estado tem que ser dono de tudo. O Estado tem que se apropriar das propriedades do povo e ficar só para ele. Aí a gente escuta no domingo, na pregação da palavra de Deus, não furtarás. Propriedade privada foi estabelecida por Deus. E essas pessoas que creem, que confessam o cristianismo, elas jamais podem, e é engraçado isso porque, olha só, um parênteses aqui, os próprios pensadores marxistas, eles sabiam da incompatibilidade do cristianismo com a ideologia marxista. Não só isso, tratavam o cristianismo como a grande inimiga dessa ideologia. E hoje você vê em algumas igrejas e ditos pastores defendendo a leitura da Escritura por meio de uma lente marxista. Olha só o que nós estamos vivendo hoje. O povo que pensava o marxismo sabia que o cristianismo era inimigo deles, e hoje o povo utiliza-se dessa lente para, na verdade, pregar um falso evangelho. Mas voltando, né? Essa questão do cristianismo torna a sociedade cada vez mais homogênea. Então, quando nós escutamos falar que no cristianismo existe o cabeça que é Cristo e nós somos o corpo, o que é que faz parte desse corpo? Faz parte desse corpo a dona de casa, faz parte desse corpo o médico, faz parte desse povo aquele que não teve o ensino médio completo, faz parte desse povo aquele que fez o doutorado, faz parte desse povo o empresário, o trabalhador. E tudo isso, essa é a verdadeira diversidade da igreja vivendo em comunhão. Como é que eu tenho isso dentro da igreja, se o que o marxismo prega é justamente que deve haver essa luta, né, entre essas diversas diversidades? Yuri queria falar?
Isso, e o coletivismo, né, que é pregado por eles, é um coletivismo totalmente à par das Escrituras, e essa liberdade individual faz com que as pessoas sejam responsabilizadas pela lei de Deus, inclusive individualmente, e que esses indivíduos só vão estar em comum acordo, né, assim, vivendo coletivamente por meio de uma verdadeira doutrina. Então, por meio da igreja. E até a gente vê isso, né? Até com relação a você ser membro de uma igreja, você não é obrigado a ser membro de uma igreja. Né? Você não é imposto a ser membro da igreja. Ainda que se você for cristão, você tem que ser membro de uma igreja, não existe uma força estatal lhe obrigando a fazer parte da igreja ou uma força religiosa, que é o contrário de como se prega, por exemplo, os muçulmanos. Né? Os muçulmanos, ou você se filia ao que eles creem, ou você é morto. Né? Então, assim, você tem, dentro da liberdade que Deus estabeleceu, né, da liberdade individual, inclusive, quando ele dá essas leis, especialmente o primeiro mandamento, que diz que somente Deus é o Senhor de todas as coisas, quer liberdade maior do que essa? É dizendo, você não tem que se submeter àquilo que contradiz aquilo que eu ensino, porque eu sou o Senhor, e eu que dei a lei, a gente já viu isso várias vezes, estou dando a lei para que vocês sejam verdadeiramente livres. Então, quando você tem não furtarás, ao mesmo tempo a gente viu lá que o Estado não pode tomar a sua propriedade, então você tem liberdade de ter suas coisas. Né? Há um ponto que você aprende no quinto mandamento, que você tem que se submeter às autoridades. O quinto mandamento também diz que você só se submete naquilo que ele está conforme a palavra de Deus. Então, a lei de Deus nos ajuda também a escapar de regimes totalitários. Né? E é ruim utilizar essa palavra coletivismo, né? Mas a união corpórea que a igreja tem é porque a igreja ela se reúne através da verdade. Né? E essa verdade que é alcançada não por nós mesmos, mas pelo convencimento da pregação da palavra, quando o Espírito Santo aplica essa palavra em nós. E aí, livremente, nós vamos atrás de confessar Cristo e fazer parte de uma igreja. Então, essa religião cristã, ela é uma religião de liberdade, de verdadeira liberdade. E tudo que o marxismo quer, na verdade, é uma religião de controle, onde o Estado controla todas as coisas. E depois que Gramsci ele se adequa, então, a ser inimigo também do cristianismo, ele, por outro lado, rompeu com Marx, com o pensamento de Marx e de Lenin, que as massas é que levantaria a revolução. Né? As massas proletariadas é que romperiam com a revolução. O que é que eles estabeleceram? Olha, existe o cristianismo, que faz com que esse povo seja unido, aí, e existe uma outra questão também. O operário, ele está pouco se lixando para a revolução. O operário, ele quer chegar em casa, quer ver sua família em ordem, ele quer chegar em casa, ele quer ter como pagar suas contas, ele quer chegar em casa, ele quer ter onde dormir, quer ter um teto e quer cuidar da sua família. Então, o proletariado em si, o trabalhador, aquele que sai todo dia de casa para, com o suor das suas mãos, conquistar o seu pão, ele não é um revolucionário por natureza. Então, eles começaram não só a ver que esse tipo de domínio ele era impossível porque precisava que as pessoas crescem nessa liberdade, nessa verdade, entre aspas, marxistas, para então fazer parte do serviço do Estado, e eles viam que o proletariado não era essas figuras. Tanto é que toda vez que foi feita a revolução, essa revolução era colocada por meio de força, e sempre era estabelecida uma casta que governava todos os outros. Nunca foi um governo proletariado, onde
uma comunidade proletária, era sempre uma parte como é que eu posso chamar, de uma supremacia intelectual que tomava conta de todos eles. Então, um outro lado, que aí é o lado do cristianismo, todo o otimismo marxista é baseado no secularismo, no materialismo. Então, se os cristãos eles entendem que as coisas mais elevadas da vida, elas não estão aqui no material, mas elas são transcendentais, como é que eu vou dar a razão da esperança para um cristão através do materialismo? Através do então chamado estado do paraíso proletário. Né? Não vai conseguir colocar isso na cabeça do cristão, porque o cristão pensa naquilo que é ordinário, daquilo que é imanente, mas em primeiro lugar ele sabe que o mais importante é aquilo que é transcendental. Quando a gente escuta o nosso Senhor Jesus Cristo falando que em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino e todas as demais coisas serão lhe acrescentadas, ele está estabelecendo qual é o princípio que rege o cristão. Primeiro, aquilo que a preocupação com a alma, aquilo que é transcendental, e as demais coisas, por conta disso, eu vou conseguir viver adequadamente. Né? E isso vai de encontro ao que o marxismo secularista ele promove. Uma outra coisa que Gramsci viu foi que, olha só qual é a figura que a gente está dando para aquelas pessoas. Os regimes comunistas, que foram sempre opressores, quando chegou, por exemplo, ali na Alemanha, a gente costuma até brincar isso com meme, né? Você vê isso nas redes sociais e tudo, foi colocado um muro. Então, assim, é bom para a gente ver visualmente. Tem um muro estabelecido. Um lado, um regime comunista, num lado, um regime capitalista. Aí a pergunta que se faz para onde as pessoas tentavam escapar? Aí se fala, todos tentavam escapar do paraíso proletariado para o mundo da opressão, da soberba capitalista. E tinha essas outras coisas que também são boas, né? Liberdade. Ele não podia fazer nada do outro lado. Ele era colocado dentro, como a gente está vendo aqui, ou você obedece à ideologia estatal, ou você vai para o paredão ser fuzilado. Né? Então, assim, isso ficou muito claro também, e Gramsci ele faz apesar dele ser marxista, ele faz essa crítica, né? Peraí, o que é que o povo está vendo? Como é que o povo vai querer essa nossa revolução se eles estão vendo o povo tudo querendo sair do paraíso proletariado e ir para o capitalismo? Por quê? Até de forma pragmática as pessoas vão olhar, né, e vão dizer, não, rapaz, não quero isso não, está todo mundo fugindo de lá. Né? Então, assim, foi podemos dizer assim, que é uma sacada óbvia, para nós aqui, é óbvia, mas você vê quantas pessoas ainda pensam dessa forma no mundo de hoje, depois de tudo que a gente viu. Isso, e para a liberdade, mais uma vez, eles precisaram matar um bocado de gente, né? E você vê que aí mais para frente a gente vai ver que uma das estratégias é justamente recontar e reconstruir a história por uma outra visão, que não a real, mas através da mentira. Isso é uma estratégia que a gente vai ver mais para frente. Então, Antônio Gramsci, o que é que ele propôs? Olha, por força não dá.
do jeito que a gente está fazendo, é um regime opressor. O povo está tudo saindo. O que a gente precisa fazer é transformar a mente dessas pessoas, em primeiro lugar, trabalhar a mente dessas pessoas para que, então, a gente consiga aplicar essa revolução de uma forma não mais totalitária, aparentemente, mas por meio das vias democráticas. Né? Então, o que Gramsci... das aplicações, né? Então, o que Antônio Gramsci começou foi recriar o marxismo, abandonando determinados tipos de discursos que poderiam soar muito errado. Por exemplo, não adiantaria fazer discurso retórico sobre revolução, ditadura do proletariado, paraíso dos trabalhadores. Tudo isso já estava, como se fosse assim, vai criar uma barreira entre o que a gente quer explicar, o que a gente quer viver e as pessoas. Então, a partir disso, a gente começa a falar sobre consenso nacional, unidade nacional, pacificação nacional, Estado democrático de direito, né, verdadeira democracia. Tudo isso a gente vai vendo. Esse Estado democrático de direito e democracia fui eu que coloquei, viu? Não foi Gramsci, não. Gramsci falou até a parte da pacificação nacional. Então veja que quem não quer uma pacificação nacional, pensando nos termos, quem não quer que a unidade nacional, quem não quer a verdadeira justiça social? Então eles se apoderam de palavras que são palatáveis, que existe um conceito real nelas, mas eles distorcem o conceito daquilo que eles acreditam, mas quando eles pregam isso, são palavras que agradam os ouvidos da maioria das pessoas. Então, quando você vê um político hoje que diz assim, isso é um ataque ao Estado democrático, o que é que as pessoas, a maioria delas, pensam? Isso é um absurdo, não pode. Atacar o Estado democrático não pode de jeito nenhum. Isso é um absurdo maior do mundo. Mas aí as pessoas não param para pensar no que tudo aquilo e todo aquele contexto significa. Eles se emocionam, traz uma questão emocional com aqueles termos que são sendo ditos, e a partir dali não tem como você ser contra aquilo, porque é contra o Estado democrático, é contra a pacificação nacional, é contra a paz da nossa nação. Então, ele, depois de abandonar esses termos, e aí começa o que ele chama da grande caminhada pelas instituições. Então, veja só, eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ver o ex-presidente e ex-presidiário Lula, quando ele estava passeando no jatinho lá, conversando com as pessoas, quando ele chega e falando dos planos, abertamente, ele chega o seguinte: não, o que vai acontecer é o seguinte, daqui a alguns anos, a gente não vai precisar falar, impor nada de socialismo, porque as pessoas já vão estar pensando o socialismo. Veja, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Isso aqui é uma aplicação direta do que Gramsci falava. Vamos o quê? Fazer partidos para que a gente possa ter força, juntar com aquelas pessoas que são marginalizadas, entre aspas, da sociedade, para que a gente defenda e seja a voz dessas pessoas, apesar que, na verdade, eu não quero nada com elas, mas eu vou ser o defensor dessas pessoas. Nós vamos invadir, como fermento leveda com pão, a cultura, as universidades, as escolas, a política. E quando nós tivermos força política, nós vamos ser eleitos por essa sociedade que foram treinadas a pensar da forma com que a gente pensa, porque nós já assumimos as instituições da sociedade. Então veja só, a revolução não precisa ser mais uma revolução armada totalitária nesse sentido. Eles conseguem fazer uma revolução cultural e chegar ao poder como se fosse um regime verdadeiro e democrático.
Aí você entra, por exemplo, com o Foro de São Paulo, que basicamente é a forma de poder deles, onde tem financiamento, né, financiamento com dinheiro totalmente de drogas, ilícito e também de desvio desses países onde eles tomam conta. E é uma forma que eles encontraram aqui na América do Sul, por exemplo, de fazer essa organização para que eles pudessem, então, assumir não só escolas, não só instituições estatais em todo sentido, mas especialmente ganhar força democrática, né? Eles passaram a governar os países, e governando os países, começaram a aplicar agora de forma livre aquilo que eles tanto fizeram para que as pessoas pensassem conforme eles. Então, artes, cinema, teatro, escola, faculdade, seminários teológicos, né? Jornais, revista, rádio, eles queriam, era uma meta deles entrar em todos esses âmbitos, que era a longa marcha que eles chamam em conquista das instituições. Em termos bem práticos, né, ele precisava conseguir que indivíduos e grupos em todas as classes e estágios da vida pensassem sobre o problema da vida sem considerar a referência de Deus, né, a transcendência, sem ser cristão, sem referência a Deus, sem as leis divinas que vai nos garantir, por exemplo, a liberdade, inclusive de consciência. Precisava fazer com que reagissem com a antipatia e oposição positiva a qualquer introdução de ideais cristãos ou da transcendência cristã no tratamento e a solução dos problemas da vida moderna. Veja, eu vou para essas instituições e agora o que é que eu faço? Eu tiro dessas instituições qualquer referência a Deus, qualquer referência ao transcendente e dou para essas pessoas uma nova esperança, que é a esperança otimista secularista do marxismo. Então, quando a gente coloca, e aí eu entro numa parte para finalizar aqui, quando a gente fala muitas vezes com os pais, né, e a gente pensa sobre o regime comunista, o regime nazista, a gente fala, isso é um absurdo, não pode ter isso nas nossas escolas, não pode ter esse tipo de ideologia e tudo. E com razão a gente se indigna. Mas, por exemplo, quando a gente fala do secularismo dentro das escolas, o maior exemplo prático aqui que a gente pode ver é a evolução, né, o darwinismo dentro das escolas, a gente coloca como uma coisa menor em relação à ideologia marxista e em relação aos maus também nazistas. Sendo que é por meio, inclusive, desse tipo que eu posso falar de ideologia, porque não é uma verdade, né, que eles começam a transformar a mente dos nossos filhos. Porque a partir do momento que os filhos eles deixam de crer num Deus transcendente que criou todas as coisas e passa a crer que a evolução foi responsável por isso, você tira a transcendência e você coloca tudo no campo material. E muita gente não sabe que o que isso está preparando é justamente para que essa referência transcendental seja perdida e tudo a gente passe a olhar de forma material. Então, quando o seu filho é ensinado sobre darwinismo, sobre evolução e todas essas coisas, se você for olhar, por que todos os professores esquerdistas, marxistas, eles defendem que isso continue sendo ensinado? Porque é uma das ferramentas que eles têm para quebrar com esse tipo de pensamento transcendental. Perfeito. Retroalimenta. E assim, olha só algumas frases, eu não sei se vocês já escutaram, porque uma pergunta que o autor faz mas Antônio Gramsci conseguiu sucesso nessas suas teorias? Aí algumas perguntas que ele faz para saber, julgue você mesmo, você já escutou isso? Julgue você mesmo, se ele teve algum sucesso ou não.
O que alguém faz na sua vida privada não altera a sua capacidade de governar. Tudo é uma questão de sexo, até mesmo adultério. Religião e política não se misturam. Você não pode impor sua moralidade aos outros. Você não pode legislar a respeito da moralidade. Religião não deve ser tratada em sala de aula, é assunto particular. Existe uma separação entre a Igreja de Deus e o Estado. Veja, todas essas frases, num grau ou no outro, eles provêm desse tipo de ideologia. Quando eles chegam e dizem que você não pode legislar, você não pode impor moralidade, eles estão aplicando justamente essa ideia da estratégia, né, gramscista de conquista da cultura. Então, se a gente viu o marxismo, o nazismo utilizando de uma forma totalitária da educação para colocar as suas ideias, obrigando, inclusive, arrancando, se necessário, as crianças do seio dos seus pais para poder ensinar o que eles... A gente vê na estratégia de Antônio Gramsci, algo que parece muito mais sutil, porque eles conquistaram essas instituições e nessa grande marcha pelas instituições agora eles ensinam sem precisar ter nenhum tipo de regime forçado. E não só isso, eles já conseguiram, não só nos Estados Unidos, né, como o autor defende, mas também no Brasil, o que eles chamam de hegemonia do pensamento. Converse com um professor universitário crente, certo? Um cristão verdadeiro, que tem determinadas ideias, por exemplo, que crê que Deus criou todas as coisas, que não crê no darwinismo. E veja o que acontece. Eu conheço especificamente uma pessoa que sabe o que aconteceu com ele. Ele não ganha mais projeto. Ele não é considerado como se fosse um professor ali. Ele começa a ser escanteado de algum tipo de pensamento. Infelizmente, né, em alguns tipos de tese de mestrado, se ele for colocar algum tipo de tese de mestrado ou orientar alguma pessoa ali, as pessoas não conseguem fazer testes de mestrado que tenham relação com eu não estou falando nem de cristianismo, estou falando até de conservadorismo, né? E tudo. Eu fiquei extremamente feliz quando eu vi um aluno de direito, que não é aqui da nossa cidade, que ele escreveu sua tese de TCC do direito, falando sobre o direito judaico na época de Israel, né? E ele tirou uma nota excelente. Eu fiquei extremamente feliz. E o que eu fiquei mais intrigado é que o professor não era cristão. Mas o que é que o professor era? Ele disse, não, traga sua tese, estude, faça ali, e se for algo metodologicamente correto, nós vamos seguir. É uma coisa que, por exemplo, dificilmente eu vejo nas áreas de humanas, né? Dificilmente você vê na área de humanas. Então, o secularismo, ele é, sim, uma forma ou um tipo de ensino que prepara o caminho para o pensamento marxista. Porque você rompe com o transcendental e tudo que você tem é aquilo que é material. E para finalizar, eu passei aqui do tempo. Tem um Carl Sagan, né, que escreveu aquele livro Cosmos, né? Não sei quantos vocês tiveram o desprazer. Olha só o que ele fala sobre a religião darwinista dele, né? Ele diz o seguinte. Acabei me perdendo aqui. Sagan. É que eu já falei um bocado de coisa pra frente aqui. Aqui.
ele diz: o cosmo é tudo que é, que foi e que há de ser. Olha só o que ele chega a dizer. O cosmos é tudo que foi, que há, tudo que é, que foi e que há de ser. Olha só, ele transforma o cosmos no Deus dele. E o pior não é isso não. Quando ele mais para frente ele vai falar nesse mesmo livro, ele vai dizer, aqueles antepassados que adoravam o sol, ele não crê em deuses, né? Aqueles antepassados que adoravam o sol, eles não estavam tão errados assim não. Apesar do sol não ser Deus, na verdade nós somos filhos do sol e das estrelas, porque nós também viemos desse cosmos. Então, a partir do momento que diz que ele defende que não tinha uma religião, você vai ver que tudo para ele parte dessa definição, dessa premissa. Logo, é a religião deles. Então, meus irmãos, vou finalizar, todas as salas terminaram. Eu vou finalizar aqui, só vendo se eu esqueci de alguma coisa importante. No final das contas, toda pressuposição essencialmente materialista deste mundo apenas não vai conseguir se aplicar a entidades imateriais. Né? Isso a gente já viu nas outras discussões no ano passado, mas, por exemplo, não vai explicar razão, lógica, amor, compaixão, não vai ter como explicar o bem, o mal e a moralidade. Porque isso a gente só tem a partir do Deus que é verdadeiro, através da revelação que o nosso Deus nos deu. Né? Vamos orar e na próxima aula a gente continua. Senhor, nós te agradecemos por mais uma manhã onde nós tivemos o privilégio de te servir, de sermos, Senhor, agraciados pela tua palavra, de sermos exortados por ela, e por esse tempo agora, Senhor, que temos estudando esse livro que faz uma crítica tão contundente, mas uma crítica necessária para os nossos dias, Senhor. Aprender um pouco mais do contraste que existe entre essas ideologias mundanas e o cristianismo. Nos ajuda, Senhor, com base em todos esses ensinos que a gente tem aprendido dia após dia, domingo após domingo, que nós possamos racionalizar tudo isso, Senhor, aprender tudo isso, para que possamos refletir com aquilo que nós estamos ensinando aos nossos filhos, aquilo que nós estamos, Senhor, aprendendo também quando nós estudamos, para que tudo isso passe pelo crivo das Escrituras, Senhor, e que nós não sejamos levados por pensamentos que nós não sabemos de onde vêm, mas que sejamos sempre pautados pela verdade da Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, durante esse dia ainda, nos preserva, Senhor, nos dá o alimento do nosso almoço, nos dá um descanso, nos traz, Senhor, mais tarde, no culto da noite, para Te adorarmos mais uma vez. Em nome de Jesus, amém.